Em nossa reunião passada, focalizamos nossa atenção na necessidade de que o nosso modo natural de pensar deve estar sendo, pouco a pouco, se harmonizando com o modo de pensar das Escrituras. Isto é, que a nova vida espiritual que Deus fez brotar em nós esteja cada vez mais transformando o nosso modo de pensar humanista da velha vida, da vida que não reconhecia o senhorio de Jesus e a preciosidade da sabedoria de Deus. E hoje eu quero apenas adicionar mais algumas observações a respeito da preeminência da palavra de Deus como sendo a fonte de toda a sabedoria, que é essencial para moldar o nosso modo de pensar. E em seguida concluir com a orientação bíblica para enfrentarmos a fortaleza da ansiedade que frequentemente se hospeda em nossos corações. A igreja que talvez tenha dado mais trabalho para o apóstolo Paulo foi a igreja da cidade de Corinto, localizada na região central do sul da Grécia. O trecho que consideramos na reunião passada é da segunda carta de Paulo, mas na sua primeira carta, uma das advertências feitas por Paulo foi a respeito da extrema disparidade entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Traduzindo em miúdos, ninguém deve pensar que estar atualizado e bem informado a respeito de tudo o que está acontecendo no nosso mundo, no mundo ao nosso redor, seja evidência de sabedoria. Quando nós confundimos estar informado e atualizado com ter sabedoria, nós cometemos um grande engano. De acordo com a palavra de Deus, obter todo o conhecimento humano e, ao mesmo tempo, ser ignorante das verdades eternas reveladas nas Escrituras é uma grande insensatez. Quem passa mais tempo ouvindo o noticiário atual, ao invés de aprofundar o seu conhecimento e compreensão das boas novas, das boas notícias do Evangelho, está cometendo um equívoco. Quem se acha sábio apenas por estar mais versado nos acontecimentos atuais, na realidade é uma pessoa desinformada, porque o único lugar onde se pode encontrar a sabedoria verdadeira é na palavra de Deus. Isso significa que precisamos passar bem menos tempo acessando o Facebook, para que tenhamos mais tempo para buscar a face de Deus, buscando a sabedoria de Deus no livro de Deus. Porque no Facebook nós ficamos diante da face de pessoas, mas nas Escrituras ficamos diante da face de Deus. No Facebook ficamos diante do modo de pensar das pessoas, enquanto que no livro de Deus ficamos diante do modo de pensar de Deus. Por isso o apóstolo Paulo alertou seus ouvintes: não se deixem enganar a respeito de onde se encontra a verdadeira sabedoria. Nós temos acesso a todo tipo de informações na tela do nosso computador, mas não são elas que nos tornam pessoas sábias diante de Deus. Mesmo que tenhamos todas as informações corretas a respeito de qualquer assunto, isso não significa que nós iremos fazer uso correto daquelas informações, porque, de acordo com as Escrituras, o único jeito de sermos realmente sábios é se nós andarmos com Deus. Não existem atalhos para se obter sabedoria. Precisamos viver em busca da sabedoria de Deus, porque somente ela é eterna. Ela não se torna obsoleta. Quando nós procuramos viver à luz do que Deus nos revela na sua palavra, nós não precisamos saber de tudo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Nós não precisamos estar sempre certos, sempre estar com a razão. O que esta advertência de Paulo está ressaltando para nós hoje é que o hábito de procurar ouvir a voz de Deus através da leitura e estudo da sua palavra é o meio mais essencial e fundamental que Deus usa para nos transmitir a sua graça. Todos os demais hábitos da nossa vida devem ser decorrentes do hábito de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Aliás, isso precisa ser um projeto para durar a nossa vida toda. Recentemente, li um artigo em que um professor de teologia estava sendo entrevistado a respeito da importância de se conhecer as Escrituras. E uma das perguntas foi: qual é a melhor maneira de se aprender a ler a Bíblia? E a resposta dele foi: a melhor maneira é ler a Bíblia para nós mesmos. Aquele professor não estava querendo menosprezar
a enorme quantidade suplementar de planos de leitura e material de ajuda, como apostilas, comentários, pregações que nos ensinam a respeito das Escrituras. Ele estava querendo dizer que nada disso substitui ou deveria substituir momentos em que seja possível dedicarmos uma atenção total, livre de interrupções e distrações, para lermos e meditarmos no que a palavra de Deus tem a nos ensinar, procurando ouvir atentamente o que Deus tem a nos dizer. Isso significa que fazer uma rápida leitura de alguns minutos, antes de começar alguma outra atividade, vai produzir, no máximo, um efeito bastante limitado para a nossa vida. Deslizar o dedo sobre a tela do nosso telefone ou tablete, de cima para baixo ou de um lado para o outro, pode estar nos habituando a um modo de leitura que, na realidade, é prejudicial para a compreensão correta do que estamos lendo. Fazer uma rápida leitura, apenas para cumprir um plano de leitura, pode ser não só algo de pouco valor, mas também que nos distancia das verdades valiosas, ao invés de nos aproximar dessas verdades. A promessa de bênção e bem-aventurança para a vida de quem lê as Escrituras não é para os que leem rapidamente, mecanicamente, desatentamente, mas sim para aqueles que passam tempo meditando, considerando atentamente as ideias, os conceitos do modo de pensar de Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Em outras palavras, pegue a sua Bíblia e leia regularmente, atentamente. Eu tenho certeza que cultivar o hábito de ler, meditar e estudar as Escrituras é uma disciplina cristã que a maioria de nós concorda que é uma boa coisa a se fazer, que traz benefícios para a nossa vida de comunhão com Deus. Mas é algo que facilmente pode tornar a liberdade que Deus nos oferece em uma atitude, de certa forma, hipócrita, motivada por sentimento de culpa. Por exemplo, eu decido começar um plano de leitura da Bíblia para que, ao chegar no final do ano, eu tenha lido a Bíblia toda, de capa a capa. Mas passados 2 ou 3 meses, eu fico meio adoentado, faço uma viagem e acabo ficando vários dias em atraso nas leituras. É nessa hora que o planejamento e a liberdade de ler as Escrituras saem pela janela e são substituídos por um sentimento de estar escravizado àquela escala de leitura que ficou atrasada. E agora vou ter que fazer hora extra para colocar em dia a minha leitura. Pelo menos por alguns dias, a simples leitura tranquila passa a ser uma leitura mais rápida para atualizar a escala de leitura. Mas cumprir uma escala não deve ser o motivo pelo qual devemos ler a palavra de Deus, não é mesmo? A promessa de bem-aventurança é para quem tem prazer de estar permeando a sua vida pensante com os conceitos e ideias do modo de pensar de Deus. Ou seja, o propósito primário da leitura e familiaridade com as Escrituras é de permear a nossa mente com a sabedoria de Deus, para que possamos dar continuidade ao processo de transformação da nossa mentalidade humanista. Portanto, a melhor maneira de ler a palavra de Deus e cultivar a nossa comunhão pessoal com Deus é simplesmente cultivar o hábito de ler as Escrituras para nós mesmos, regularmente. Mas então, o que é que as Escrituras têm de tão extraordinário, de tão espetacular, que não se pode encontrar em nenhum outro livro ou leitura? Bem diferente de qualquer outro livro, os ensinos bíblicos excedem as limitações humanas de tempo, cultura, costumes, idioma, sistema de governo, níveis socioeconômicos. A Bíblia é fruto de inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A Bíblia é semelhante a uma espada. A palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Uma espada poderosa. E além de ser fruto de inspiração divina,
e semelhante a uma espada capaz de penetrar até o mais íntimo do nosso ser, os ensinamentos bíblicos são dinâmicos, são vivos e eternos. Vocês nasceram de novo, nasceram espiritualmente, né? Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. A Bíblia concede discernimento. Ela abre os olhos do nosso entendimento. Em forma poética, está escrito no Salmo 119, Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Ela contém toda a nutrição necessária para nos sustentar e fortalecer. O escritor da carta aos Hebreus fala sobre isso, usando a figura da alimentação que é necessária para um bebê e um adulto, respectivamente. Hebreus capítulo 5. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Alimentar-se apenas com leite é algo perfeitamente normal e necessário para recém-nascidos. Mas passar a infância, adolescência e juventude à base de leite não é normal e nem saudável. E é a palavra de Deus que provê nutrição para todas as fases da nossa vida espiritual. Assim como nenhum de nós nasceu para permanecer na mesma idade física a vida inteira, nós não nascemos espiritualmente para permanecer na condição de imaturidade espiritual. Alimentar-nos da palavra de Deus é a melhor e única dieta que satisfaz não apenas as nossas necessidades diárias, mas também as necessidades de todas as fases da nossa vida. Portanto, não há coisa alguma neste mundo que possa ser comparada ou equivalente aos ensinamentos das Escrituras. Não existe alguma coisa que possa ser tão relevante ou mais relevante do que as Sagradas Escrituras. Pouco antes de morrer, conforme está registrado no livro de Deuteronômio, na última vez que Moisés teve a oportunidade de se dirigir ao povo de Israel, ele fez questão de ressaltar duas realidades eternas. Primeira, a singularidade de Deus, o fato de Deus ser totalmente único, incomparável. Isto é, que Deus não era o melhor ou o maior dentre muitos deuses, mas sim o fato que somente Deus é Deus. Qualquer outra coisa ou pessoa não passa de ser apenas um ídolo de fabricação humana. Mais tarde, numa época em que Israel começou a reclamar do cuidado de Deus, o profeta Isaías confrontou duramente o povo, dizendo: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Em outras palavras, Deus é único e incomparável. E a segunda realidade que Moisés ressaltou foi sobre a singularidade das palavras de Deus. Guardem no coração, levem a sério, todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são meras palavras, são a vida de vocês. E é somente à medida em que o modo de pensar de Deus for se tornando parte da nossa vida pensante que nós estaremos experimentando a vida de Deus permeando a nossa vida. E eu quero concluir ressaltando que o mais que os preceitos e pensamentos de Deus se tornam o nosso modo de pensar, mais preparados e fortalecidos estaremos para combater o inimigo da nossa paz, da nossa tranquilidade de vida. Eu digo isso com base no que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, capítulo 4. Não vivam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, ao invés de ficarem ansiosos, peguem aquilo que está fazendo brotar medo e aflição em seus corações e apresentem diante de Deus em oração.
Transformem seus anseios em uma oração a Deus, acompanhada por gratidão, para que a sua mente e coração experimentem da paz, da tranquilidade de Deus. Agora, eu reconheço que, dependendo da situação, esse modo de pensar, essa lógica de raciocínio que Paulo nos recomenda, é uma coisa difícil de fazer. E a razão dessa dificuldade é porque a ansiedade provoca uma duplicação no nosso foco mental. A ansiedade interrompe o nosso sono no meio da noite. Ela joga um balde de água fria sobre os nossos planos, nossos sonhos futuros. A ansiedade é capaz de frustrar momentos de alegria. Ela desvia a nossa atenção daquilo que estamos fazendo para outra direção, constantemente. Portanto, em essência, a ansiedade é fruto de uma mente dividida. Nós estamos caminhando numa direção e a ansiedade vem e nos força a olhar numa outra direção. É nesse sentido que estou dizendo que a ansiedade divide a nossa mente. Ela produz agitação na nossa tranquilidade. Quando estamos confiantes em Deus, nos sentimos tranquilos, porque as coisas estão nos seus devidos lugares. Não há discórdia no modo de pensar. Quando a palavra de Deus diz, não vivam ansiosos por coisa alguma, ela está nos dando a instrução de não permitir que haja um cuidado dividido em relação a qualquer que seja a situação ou circunstância. Mas o problema é que, por natureza, o nosso modo de pensar, de muitos de nós, tem a tendência de racionalizar a ansiedade. Se Paulo soubesse do meu problema, certamente ele abriria uma exceção. Meu problema é muito mais sério do que o das outras pessoas. Mas o fato é que a palavra de Deus está dizendo, não vivam ansiosos por coisa alguma, por nada, por nenhum tipo de problema ou situação. E isso faz com que a nossa decisão de ficarmos ansiosos por causa de qualquer coisa, seja lá o que for, seja uma decisão que nós tomamos de abrir mão da tranquilidade que a fidelidade do cuidado de Deus nos oferece. Será que isso está fazendo sentido para você? Quando a ansiedade começa a brotar e permear o nosso coração e os nossos pensamentos, é uma evidência clara de que nós decidimos abrir mão da nossa confiança no cuidado de Deus, no cuidado que Deus exerce sobre os mínimos detalhes da nossa vida. Numa ocasião em que os discípulos de Jesus começaram a ficar ansiosos e temerosos do que poderia acontecer com suas vidas, as palavras de encorajamento de Jesus para eles foram as seguintes: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, fiquem tranquilos. A realidade é que quando Deus nos alerta contra a ansiedade, Ele está nos alertando a respeito de algo que é destrutivo, que produz efeitos danosos ao bem-estar da nossa vida. A experiência demonstra que a ansiedade é capaz de produzir irritabilidade, depressão, insônia, fadiga, dores musculares, úlceras, aumento de pressão sanguínea, enfraquecimento do sistema imunológico, tendência a comer e trabalhar com demasia. Está mais do que claro que, humanamente falando, a ansiedade não é algo saudável. E espiritualmente falando, viver ansiosamente é abrir mão da tranquilidade, da paz que Deus nos oferece por sua graça. Mas então qual é o modo de pensar de Deus a respeito da ansiedade que nós precisamos adotar para o nosso modo de pensar? Qual é a prescrição de Deus? Em tudo, por meio de oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Conforme o trecho que consideramos no encontro passado, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, destruímos raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A prescrição para combate da ansiedade é simples: apresentar o motivo da ansiedade a Deus. Dê uma pausa e faça aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando vocês orarem, cada um vá para o seu próprio quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então o Pai que vê em segredo os recompensará. Em vez de ficarmos alimentando a nossa ansiedade por alguma coisa, precisamos estar apresentando todas as coisas a Deus,
nossas finanças, nossa vida matrimonial, nossos filhos, nossos anseios e planos futuros, nossos problemas de saúde, nossa vida profissional. A prescrição é substituir a ansiedade por uma conversa pessoal com Deus cheia de gratidão.